Bom dia e a paz de Cristo para todos. Quero agradecer a Deus por esse momento, estar aqui com você. O nome desse canal é Eu e Você em Devoção. São devocionais diários que nós vamos transmitir uma porção da palavra de Deus para o teu coração, para a tua vida e permitindo Deus que essa palavra toque ao teu coração. A dinâmica desse trabalho é para que você seja abençoado na sua casa, na sua família, em todas as áreas da sua vida. Eu queria que você, assim que você desejar no seu coração, compartilhar, comentar e também dar o seu like, ok? Bem, eu queria compartilhar uma palavra com você nessa manhã, uma palavra de bênção, mas eu queria deixar uma frase para você estar meditando nessa frase. Uma frase que eu gosto, que fala muito ao meu coração, uma frase minha que eu aprendi com Deus. Não fale com os homens aquilo que você ainda não falou com Deus. Não fale com os homens aquilo que você ainda não falou com Deus. Não que a gente não tenha necessidade de ter amigos ou pessoas que nos possam nos ouvir, mas algumas coisas que a gente precisa estar falando com Deus, ou muitas coisas que a gente precisa estar falando com Deus, às vezes a gente fala com os homens e aquilo se atrapalha, aquilo não gera valores. E a minha palavra de início para esses devocionais vai ser sempre esse: pela manhã, ao teu coração, não fale com os homens se você ainda não falou com Deus. Então, de vez em quando, eu vou estar te cobrando, eu vou estar cobrando isso. Você já falou com Deus hoje? Já conversou com Ele? Por exemplo, hoje, como é que você amanheceu e com quem você falou? A primeira pessoa que a gente tem que falar, conversar, apresentar o nosso dia é Deus. E é Ele que vai nos conduzir. Eu não sei como é que você se encontra agora, como é que está começando o seu dia, como que essa mensagem vai chegar ao teu coração, como que essa palavra ela vai vir à tua vida. Mas eu queria tanto que você colocasse isso na tua vida. Eu costumo dizer para algumas pessoas, que as pessoas falam: pastor, eu queria orar 2 horas, eu queria orar 1 hora, eu não consigo. Não. Se você ainda não chegou nesse nível de gente que ora 1 hora, 2 horas, 3 horas, às vezes você escuta pessoas pregando e de testemunho de pessoas, tipo Ben Hinn, que orava 4 horas, 5 horas, outros homens que oravam 6 horas, 6 horas. Mas se você começar a falar com Deus 20 minutos por dia, você conversar com Deus, falar com Ele 20 minutos por dia, nas suas primeiras horas, nos seus primeiros 20 minutos, assim que você acorda. Eu tenho um testemunho muito rápido, que é o testemunho do meu pai. Toda madrugada, toda manhã, meu pai, antes de sair para trabalhar, eu escutava aquele barulho como que alguém tivesse caído da cama. E eu ia lá no quarto e via meu pai de joelho. Antes de tomar café, antes de tomar banho, antes de resolver qualquer coisa para ir para o trabalho, ele caía de joelho e orava. Uns 20 minutos, meia hora. E um dia eu perguntei a ele: papai, como é que o senhor faz isso? Por que tem aquele barulho todo? Aí ele falou assim: é que às vezes muitas das vezes a carne quer me prender na cama. Então eu me jogo e fico ali e falo com Deus os 20 minutos que eu preciso. E assim eu aprendi. Se você tirar 20 minutos de oração por dia, você vai ver quanto que Deus vai fazer uma mudança na tua vida. Crie esse hábito de pelo menos orar e falar com Deus 20 minutos todos os dias.
Pastor, mas pode ser de manhã cedo? Olha, o nosso programa chama-se Eu e Você em Devocional. E o devocional é você tirar um tempo para Deus. E não tem tempo melhor, não que à tarde ou à noite não seja necessário, mas não tem tempo melhor para que você comece os seus primeiros horários do dia falando com Deus. Eu queria compartilhar também uma palavra do coração de Deus para a tua vida. E eu queria aqui que, como a gente está em ar livre, no ar livre aqui, eu queria ler com você, se você pudesse ler essa palavra, 2 Crônica, capítulo 20, do verso 1 ao verso de número 4. Ele diz assim: depois disto, sucedeu que os moabitas, os amonitas e com eles alguns dos neunitas vieram contra Josafá para lhe fazerem guerra. Vieram alguns homens dar notícia a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão de Edom, da além do mar, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gendi. Então Josafá teve medo, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Deixe-me compartilhar aqui esta palavra com você. Esse homem chamado Josafá foi um bom rei. Entre alguns reis que houveram em Judá, esse foi um bom rei, um crente, servo de Deus, um homem que confiava em Deus, tinha um compromisso com Deus. Mas tinha algumas coisas que ele fazia errado. Uma dessas coisas que ele fazia errado era a aliança errada. E ele fez uma aliança com Acabe em um certo momento, e por causa dessa aliança ele entrou em uma guerra de Acabe, uma guerra de Israel. Nessa época, Israel estava dividido em dois reinos, reino do sul, reino do norte, e Josafá era líder agora do reino do sul. E ele entrou numa guerra junto com Acabe, e nesta guerra ele teve alguns problemas. Qual foi o problema dele? É que todos os inimigos que eram de Israel agora vieram contra a sua vida. E é por isso que a Bíblia diz que depois disso, essa foi uma das coisas. Quando ele sai ileso desta guerra, vem um profeta chamado profeta Jeú, no capítulo 19. Jeú vai lá e profetiza e fala com ele: olha, porque tu fizeste aliança sem concordar com Deus, vem contra ti aí uma guerra. E foi aí que essa guerra se veio contra ele. Foram 3 grandes reinos que se juntaram, uma quantidade enorme de pessoas, e eles se fizeram só um corpo para guerrear contra Judá. Josafá, então, a Bíblia diz que saiu uma notícia para vir contra Josafá, e ele teve medo. Primeira coisa que eu quero te falar aqui entre outras coisas, não é pecado, não é errado, não é falta de fé a gente ter medo. Tem pessoas que dizem assim: pastor, eu não tenho medo de nada. Olha, Deus não permitir algo na tua vida que você não tenha que ter medo. Eu tenho medo de algumas coisas, sim, tenho medo. Mas o que eu aprendi aqui com Josafá? A questão aqui não é ter medo. Medo a gente pode ter de qualquer coisa, principalmente de coisa que sai do controle da nossa mão. Medo, às vezes você tem medo por causa que a sua família está em perigo, a sua saúde está em perigo, a sua vida espiritual pode estar em perigo, mas a Bíblia diz que ele teve medo. E no mesmo versículo que a Bíblia diz que ele teve medo, tem uma vírgula, uma pausa, quem sabe uma pausa para reflexão.
Ter medo de quê? Por que ter medo? Então Josafá, ele teve medo, mas a Bíblia diz assim: e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo dos momentos devocionais que nós vamos fazer. Quem sabe um dia você acorda com medo e não sabe o que fazer. E é aqui que entra o devocional de você buscar a Deus e para pregoar, quem sabe, um momento de consagração a Deus. Buscar a Deus em momento de crise, buscar a Deus em momento de medo, buscar a Deus em momentos de dificuldade. Algumas pessoas vão te apontar o dedo e falar: mas só procura a Deus quando as coisas estão ruins. Olha, Deus não fica irado por causa disso. É claro que quando as coisas melhorarem, você tem que agradecer a Deus. Quando as coisas estiverem calmas, você vai reconstruir família, você vai reconstruir o seu compromisso com Deus, você vai reconstruir as coisas que durante as calamidades parece que vão se perdendo. Então a Bíblia diz que Josafá teve medo, vírgula, mas pôs-se a buscar a Deus. E o texto número 4, ele diz assim: e Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Outra coisa que eu quero te falar, nas nossas reuniões, às vezes, a gente se reúne para adorar a Deus, cantar louvores, para aprender, para ser instruído. Mas nesse momento aqui a Bíblia foi bem claro, parece que o Espírito Santo falou com o escritor e disse: ó, escreve que esta busca, que esta reunião foi para pedir socorro. Deus não se nega quando você dobra o seu joelho de manhã cedo, à tarde ou à noite para pedir socorro a Deus. Deus é nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, esta palavra para você é que esta manhã, que se você estiver com medo, se você estiver com angústia, se você estiver preso com alguma coisa no teu coração, faça como Josafá, busque a Deus. Se você puder fazer um jejum, faça-o. Mas se você não puder, dobre o seu joelho durante 20 minutos. Se Deus te der graça para ir mais, você vai mais, mas durante 20 minutos. Então, ore, fale com Deus e eu creio que Deus vai te dar a tua vitória, ok? Eu quero orar por você agora. Eu não vou passar aqui 20 minutos, mas eu quero orar pela tua vida. Quem sabe você agora está com alguma crise de medo, alguma crise na tua vida. Eu quero pedir ao Espírito Santo agora que entre na tua vida através desse aparelho, através dessa mensagem, através desse instrumento da mídia que vai entrar no teu coração, ok? É claro que quando a gente te pede para você dar um joinha, quando a gente te pede para compartilhar, quando a gente te pede para comentar, não é para que você faça somente as pessoas serem abençoadas, mas é que você concorde, que você tenha uma palavra de testemunho, ok? E coloque aí as orações que você precisa, o que você necessita, e a gente, em tempo oportuno, a gente vai estar orando especificamente pelo seu problema. Nesse momento nós vamos fazer uma oração geral, quem sabe nesta manhã Deus alcance teu coração. Bendito Deus, em nome de Jesus, assim como tu ouviste a Josafá, ouça o teu servo, a tua serva agora, e dá a vitória a ela, em nome de Jesus Cristo. Mande teu anjo, dá, Senhor bendito, alívio à tua vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. A paz de Cristo.